fatos narrados aqui são experiências vividas pelas pessoas que nos enviou a história. Não cabe a nós, do canal, dizer se os fatos são reais ou ficção. Relato. O Banhado é uma área de São José dos Campos que desempenha um papel ambiental e crucial para a cidade. Suas funções vão desde a regulação climática e o abrigo da vida silvestre, até para a preservação da biodiversidade e a recarga de aquíferos. Além disso, integrada à paisagem urbana, oferecendo um espetacular pôr do sol que encanta moradores e visitantes ao final da tarde. Mas um fato sombrio aconteceu ali. A narrativa começa assim. O ano era 1972. Os acontecimentos obscuros intrigavam muitos moradores nessa época, onde hoje é conhecido como Banhado. Na década de 70, não haviam tantas casas e prédios construídos como atualmente, e as pessoas que moravam ali eram pequenos agricultores. Mas ao anoitecer, a escuridão parecia possuir sua própria respiração. Naquele tempo, com meus 7 anos de idade, eram tempos de uma fronteira frágil entre a infância despreocupada e o terror que espreitava nas sombras, que ainda iria presenciar sob o telhado rangente da casa de meus avós. Nossa existência era humilde, moldada pelo árduo trabalho na terra, nas plantações de mandioca, milho, hortas e pelas criações de poucos animais, que compartilhavam nosso sustento no dia a dia. Depois de um longo dia de trabalho, ao final do dia após o jantar, eram as histórias de minha avó, que realmente incendiavam os perigos noturnos, com o medo de gelar a alma. Contos sombrios sobre a linhagem amaldiçoadas, feitas com pacto com o próprio diabo, por riquezas ou poder. Nós, filhos e netos, se apertavam em volta do fogão a lenha, com seus rostos iluminados pelas chamas dançantes, obscurecidos pelo mistério das palavras que ecoavam pela casa, contadas por ela sobre a luz do lampião. Para mim, cada narrativa era um calafrio gélido. Na hora de dormir, cada sombra no meu quarto era a promessa de um horror noturno, que eu tentava afastar com ave-marias, sussurradas como um escudo frágil. Uma das histórias que minha avó contava, murmurando em voz baixa, junto ao crepitar das chamas sobre lenha do fogão, era do homem que virava bicho. Minha avó, com seus olhos carregados de um conhecimento sombrio, de terrores certivos, afirmava que ele nascera o 8º filho de uma linhagem de 7 mulheres. Um presságio sinistro, que ressoava com as lendas sussurradas pelos antigos moradores da localidade. Diziam que desde os tempos antigos, o 8º filho era destinado a se transfigurar em uma abominação bestial sob o olhar da lua cheia, que nessas noites saía para caçar ou cumprir sua sina. Essas histórias me prendiam a atenção, porém junto com ela, me causava medo profundo, que também me dominava. E então, sob o brilho tênue da lua, a paisagem noturna repousava em um sono profundo. A quietude da vizinhança, ainda pouco habitada, era o que mais me atraía. Naquele tempo, o silêncio era um refúgio constante. Contudo, foi justamente nessa noite que o terror, antes uma sombra distante, ganhou forma palpável. Em certo horário da noite, minha avó acordou sobressaltada, e com um grito silencioso preso em sua garganta, do lado de fora, no quintal, um frenesi de latidos desesperados, cortando o silêncio da noite. A minha avó notou a algazarra, incomum dos vira-latas, e movida pela curiosidade, aproximou-se da janela da cozinha para espiar. O que viu a fez sentir um calafrio percorrer a espinha. Os pelos dos animais estavam ouriçados, em arrepios de puro pavor, enquanto rosnados carregados de fúria e terror ecoavam em direção para o antigo pé de ameixeira no quintal, como se seus olhos pudessem enxergar uma presença nefasta, invisível para nós. Ela percebeu que aquilo não era normal. De repente, um uivo de um cão dilacerando o silêncio, seguido quase que instantaneamente, perfurou meu sono, me fazendo despertar bruscamente, me impulsionando para fora da cama, em um salto com o corpo em um estado de alerta máximo, como se pressentisse uma ameaça invisível pairando sobre o ar. Meu coração pulsando,
como um tambor em meu peito infantil. Vi minha avó, pálida como um fantasma, espiando através da janela da cozinha, embaçada pela respiração. A princípio, me aproximando dela, me chamou e me disse: olhe debaixo da ameixeira. Está vendo uma sombra disforme, como um homem, se movendo devagar, tentando se manter escondida no escuro. Bem, isso nos fez cogitar a possibilidade de um ladrão, de alguém ousando roubar nossa humilde plantação, ou algum de nossos animais. Meu avô, com seu rosto marcado por uma determinação sombria, pegou sua velha espingarda de caça. E minha avó, juntamente com o lampião, cuja luz vacilante projetava sombras dançantes na parede, se moveram em direção à porta, e eu, paralisado por uma curiosidade macabra e um medo crescente, tentei segui-los. Percebendo a gravidade da situação, meus tios demonstraram a imediata intenção de sair para investigar. Contudo, a voz firme e autoritária do meu avô ecoou pelo ambiente, ordenando que todos retornassem para o quarto. Eu, curioso pela idade, estava quase saindo da porta para fora, quando senti a mão fria e trêmula de minha avó me detendo, seus dedos apertando meu ombro, com uma força surpreendente. Em sua voz, um sussurro gélido que parecia carregar o peso que aquela noite de terror iria nos causar, perturbando o silêncio. É ele, meu neto, um lobisomem. Fique quieto, pelo amor de Deus. Senão essa besta vai te pegar e levar para as sombras. Juntamente com meu avô, saindo da casa, avançaram, hesitantes, para o quintal. A luz trêmula do lampião mal conseguia dissipar a escuridão, que parecia se concentrar em um ponto específico. Meu avô, postado à sua frente, com a espingarda apontada para aquela silhueta sombria, que se agitava entre as sombras das árvores, sentiu os pelos de seus braços arrepiar. A voz de minha avó, rouca e arrastada por um medo que pairava sobre o ar, cortou o silêncio opressor, cada palavra carregada de um peso sombrio, conjurando: em nome de Deus, criatura da escuridão, afaste-se, aqui não há carne para saciar sua fome bestial. Emergindo das sombras da velha árvore do quintal, hesitante por um breve e terrível instante, a criatura se revelou aos olhos de espanto de meus avós. Com seus olhos em brasas, com um ódio visceral profundo, se fixaram neles, acompanhados por um rosnado baixo gutural que deixava afileiras de seus dentes afiados, como navalhas à mostra. Mais uma vez, a voz de minha avó, firme e cheia de uma autoridade surpreendente diante do terror, dizendo: em nome de Deus, siga seu caminho e nos deixe em paz. Como se confrontada por uma barreira invisível, a criatura hesitou por um instante, antes de recuar lentamente, fundindo-se novamente com a escuridão densa, que engolia a vegetação rala ao redor. Meu avô, com a palidez estampada em seu rosto, murmurou tê-la visto se embrenhar no matagal alto mais à frente, levando consigo o terror palpável daquela noite de lua cheia. Naquela noite, minha avó reuniu todos, e antes fizemos orações. A imagem daquela sombra bestial, os latidos de medo dos cães aterrorizados, e o medo petrificante nos olhos do meu avô, ficaram gravados em minha memória, como um pesadelo que me atormenta até hoje. Uma prova sombria de que as histórias contadas por minha avó, ao redor do fogão a lenha, não eram apenas lendas, e sim um pálido reflexo dos horrores que espreitam nas noites de lua cheia. O lobisomem apareceu em nossa porta, mas a fé de minha avó, a valentia do meu avô, mesmo paralisado de medo, nos protegeram naquela noite. A criatura nunca mais voltou, deixando um rastro de lembranças de sua presença fria e ameaçadora, que carrego comigo até nos dias de hoje. Meu nome é Donizete. Eu ainda era jovem na época que isso aconteceu. Uma certa tarde, resolvi fazer uma visita a um amigo. A conversa estava tão boa, quando percebi, já tinha perdido a hora. A noite já estava bem avançada, e a estrada com pouca iluminação possuía um manto escuro. Quando retornei da casa de um amigo, ao passar por um trecho mais ermo da estrada, percebi uma sombra hesitante chamando minha atenção, por trás de uma árvore. Hesitei por um instante, mas a necessidade de chegar em casa me impulsionou adiante. De repente,
Um vulto colossal surgiu à minha direita. Inicialmente, movia-se como um animal em 4 patas, mas, à medida que eu se aproximava, ergueu-se em toda a sua estatura, revelando quase 2 metros de horror. Seus olhos brilhavam em um vermelho incandescente, contrastando com a grossura de sua pelagem escura, mostrando seus caninos, que se projetavam de seu focinho. Suas orelhas terminavam em pontas ameaçadoras. Um grunhido gutural ecoou na noite. E então ele avançou. O pânico me paralisou por uma fração de segundo, mas logo meu instinto de sobrevivência me impulsionou a correr. Cada célula do meu corpo gritava por fuga. Corri, desesperadamente, sem ousar olhar para trás. Só escutava aquilo correndo atrás de mim. Corria, que nem sentia as minhas pernas, até que a porta de casa finalmente surgiu como um portal para a segurança. Meu coração martelava contra as costelas, a respiração cortava como navalhas, e um terror gelado paralisava meus membros. Aquela noite foi, sem dúvida, a pior da minha existência, a personificação do medo mais puro, mostrando que a noite guarda seus mistérios. A estrada, banhada pela luz do dia, pulsa com a familiaridade do cotidiano para os habitantes do banhado. Um caminho conhecido, trilhado em passos calmos. A noite torna-se sombria, carregada de mistérios que a escuridão pode nos revelar. Gostaria que o canal contasse a sua história? Nos envie. Não precisa se identificar. Ficaremos gratos em poder contá-las. Os links de contato estão nas descrições de nossos vídeos. Você gosta dos relatos contados pelo nosso canal? Compartilhe nossos links nas redes sociais. Isso ajudará o canal a chegar a um número maior de pessoas que gostam de histórias como essas.